Olá pessoal, chegamos ao capítulo 16 do nosso livro e nesse vídeo nós vamos entender um pouco mais sobre o movimento circular uniforme. Veja, aqui por exemplo eu tenho uma esfera, essa esfera está conectada a uma haste e ela vai descrever uma circunferência, nesse sentido que está mostrado aqui pela seta, no sentido horário. A primeira coisa que a gente pode verificar é qual seria o sentido e a direção da velocidade dessa esfera. Então veja que a velocidade vai estar nesta direção e sentido. Olha, a gente chama isso daqui de tangente à reta. A velocidade, então, ela é tangente a esta circunferência. O que significa isso? Uma reta ser tangente à circunferência. É nessa situação aqui, ó, quando a reta forma 90 graus com a circunferência. Então, em um movimento circular, a velocidade vai ser sempre tangente à circunferência. Por exemplo, quando a esfera estiver aqui, ó, a velocidade vai estar assim, ó, para baixo, na vertical. Quando essa esfera estiver aqui embaixo, a velocidade vai estar na horizontal. Aqui, ela vai estar na vertical, só que para cima, descrevendo assim a circunferência. E por que, então, já que a velocidade está nessa posição, nessa direção e sentido, por que então que essa esfera não continua esse movimento e sim descreve a circunferência baixando aqui? Porque atua sobre essa esfera uma força, e essa força é dirigida para o centro da circunferência. A essa força nós damos o nome de força centrípeta. Então todo movimento circular ele sempre vai ter uma força centrípeta puxando o corpo para o centro da circunferência. E nós vimos pela segunda lei de Newton que a força resultante que atua em um corpo é a massa vezes a aceleração. E é interessante vocês perceberem aqui o seguinte: no movimento circular uniforme, essa força resultante que atua sobre o corpo vai ser sempre a força centrípeta, por isso ele vai descrever a circunferência. E outra coisa, se existe uma força atuando sobre a partícula, veja pela segunda lei de Newton que vai ter que haver uma aceleração também atuando. Sempre que há uma força resultante sobre o corpo, haverá também uma aceleração. Então aqui vai ter uma aceleração também direcionada para o centro, e essa aceleração nós chamamos de aceleração centrípeta. É interessante a gente perceber aqui o seguinte: veja que o movimento ele é circular uniforme, ou seja, essa velocidade vai ter sempre o mesmo valor. Mas mesmo assim, mesmo a velocidade permanecendo constante, há uma aceleração no movimento. Só que essa aceleração ela não vai mudar o valor da velocidade, ela vai mudar a direção da velocidade, que é a aceleração centrípeta. E para calcular a aceleração centrípeta, a gente usa essa equação aqui, ó. Veja, a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Assim que a gente calcula a aceleração centrípeta. E como que eu poderia calcular a força centrípeta? Bom, é muito simples, porque veja, nós já sabemos pela segunda lei de Newton que a força resultante é massa vezes aceleração. No caso do movimento circular, a força resultante vai ser sempre a força centrípeta. Então, eu vou substituir aqui na equação. E aí, no lugar da aceleração, eu vou colocar a aceleração centrípeta. Aí a equação da força centrípeta vai ficar assim, olha. É a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r. Ok? Então, essas duas informações aqui são as mais importantes no estudo do movimento circular uniforme. A equação da força centrípeta e a equação da aceleração centrípeta. Bom, e vamos ver agora alguns exemplos de situações que são muito comuns de aparecer nos exercícios. São aplicações das leis de Newton, para o movimento circular. Por exemplo, aqui, nesse primeiro caso, nós temos uma esfera, assim como no caso anterior. Imagine que isso daqui seja uma mesa e essa esfera esteja descrevendo uma circunferência em cima da mesa, ok? E essa esfera está ligada aqui a uma corda. Então, o que vai acontecer? É interessante vocês perceberem aqui nessas situações que eu vou mostrar que, para cada situação, a força centrípeta vai ser representada por uma força diferente. Sempre tem uma força fazendo o papel da força centrípeta. Nesse caso aqui, por exemplo, como a esfera está presa em uma corda, a força centrípeta que atua aqui vai ser a tensão na corda. Veja, a tensão na corda, dirigida aqui para o centro, ela fará o papel, então, da força centrípeta, ok? Para este caso. Vamos ver uma outra situação.
Por exemplo, aqui, olha, um carro fazendo uma curva na estrada. Tem que ter alguma força centrípeta puxando esse carro para o centro, para que seja possível ele fazer a curva, tá? Porque senão ele vai passar direto, ele não vai conseguir fazer. Qual a força que vai fazer o papel aqui de força centrípeta, então? Puxando o carro para o centro. Nesse caso, vai ser a força de atrito entre os pneus e a pista. Vocês podem até estranhar um pouco, né? Pensar, nossa, professor, mas a força de atrito vai estar puxando o carro para o centro? Vai. Neste caso aqui da curva, sim. Um exemplo que a gente tem para perceber melhor isso é quando, por exemplo, a pista está cheia de óleo, né? Ou então choveu bastante, uma pista com óleo, aí vai tirar esse atrito. E se você não tem um atrito, o que vai acontecer com o carro quando a pista fica escorregadia? Ele passa direto, ele não consegue fazer a curva. Então é a força de atrito que estará aqui fazendo o papel da força centrípeta, permitindo assim com que o carro consiga fazer a curva. Bom, mais uma situação. Aqui eu tenho a Lua orbitando a Terra, né? Então podemos também simplificar, né, e dizer que é um movimento aparentemente circular. Então tem que ter uma força centrípeta atuando aqui. Quem vai fazer o papel da força centrípeta aqui nesse caso, puxando a Lua para o centro, né, do movimento? Neste caso vai ser a força de atração gravitacional, né, que seria aqui o peso da Lua. Okay? Então aqui a força centrípeta vai ser representada pela força gravitacional. Então veja que em cada caso, uma força diferente fará o papel da força centrípeta. Vamos ver aqui agora esse último caso. Aqui eu tenho, por exemplo, um carro descrevendo um loop, né? Poderia ser um carrinho de uma montanha-russa, uma coisa desse tipo. Essa situação aqui é um pouquinho diferente, porque em cada posição dessa do carrinho, a força centrípeta vai ser diferente, tá? Vocês vão perceber isso agora. Vamos analisar cada situação dessa daqui, cada posição do carrinho. Vamos começar com essa de baixo, por exemplo. Veja que o carrinho está descrevendo esse movimento, né? Sentido anti-horário. Então vamos começar aqui com o carrinho na parte inferior da circunferência, né? Quais as forças que atuam sobre ele? Bom, nós vamos ter, olha, o peso e nós vamos ter a força que a pista faz sobre o carrinho, que é a normal. Tá vendo que aqui eu pus a seta da normal, ela está maior do que a seta que representa o peso? Porque nesse caso, realmente a normal, ela vai ser maior do que a força peso, tá? Por que ela vai ser maior? A normal não é a força que a pista faz sobre o carrinho? Aqui a pista fará sobre o carrinho uma força maior do que o peso, porque veja bem, o carrinho está descendo a pista, né? Quando ele chegar aqui embaixo, esse carrinho ele tinha uma tendência de continuar descendo, só que a pista não deixou ele continuar descendo. Isso aí vai fazer com que a força de contato entre o carrinho e a pista seja muito grande, é como se fosse estar comprimindo o carro ali na pista. Então aumenta normal, aumenta a força de contato, por isso na parte inferior a normal vai ser maior do que o peso, tá? E qual seria então a força centrípeta que vai atuar sobre o carrinho aqui embaixo? A força centrípeta, eu não comentei com vocês antes que ela é sempre a força resultante? Então, qual vai ser a força resultante aqui? Nesse caso, vai ser a normal menos o peso, né? Porque o peso tem sentido contrário. A força centrípeta vai ficar assim, então. Normal menos o peso para esta posição. Agora, vamos ver nesta posição como vai ficar a força centrípeta. Então, vamos ver as forças atuando no carrinho nesta posição agora. Nós temos a força peso, continua atuando aqui para baixo. E a normal, como vai ficar a normal agora? Lembre-se, a normal é a força que a pista faz no carrinho. Então, neste caso, a normal vai estar aqui, olha, para a esquerda, né? Quem vai ser a força centrípeta aqui então? Quem é que está puxando o carrinho para o centro nesse caso? A normal. Então, a força centrípeta vai ser a normal aqui, tá? Então, já mudou, tá vendo? Vamos ver essa parte aqui agora, quando o carrinho chegar lá em cima. Quais as forças que nós teremos nele? O peso, né? E a normal. Como vai ficar a normal agora? A força que a pista faz no carrinho. Ela está para baixo agora. Veja então que agora o peso e a normal estão no mesmo sentido
e a soma dos dois fará o papel da força centrípeta. Então, quando o carrinho estiver na parte superior, a força centrípeta vai ficar assim, ó, vai ser a normal mais o peso, né, que é a força resultante que estará atuando sobre o carrinho. Aí, nesta última posição agora, nós continuamos tendo peso apontando para baixo, para o centro da Terra, né? E a normal, a força que a pista faz no carrinho agora vai estar para a direita. Então, qual vai ser a força centrípeta que atua no carrinho nessa situação? Vai ser a normal, né? Está direcionada aqui para o centro da circunferência. Então, veja que quando a gente tem essa situação, né, de um loop, a força centrípeta vai ser diferente para cada posição do corpo, ok? E é importante vocês terem isso sempre em mente, tá? Para cada movimento circular, é importante você saber identificar qual é a força centrípeta para aquela situação. Bom, e para terminar, eu tenho aqui este exemplo, né, de um carrinho, é uma situação muito comum de acontecer até no nosso dia a dia. Aí o carro vai e passa por uma depressão. Então, o que vai acontecer aqui? Quais são as forças que atuam sobre o carro? Veja que a velocidade está para a direita, né? E vamos desenhar as forças atuando sobre o carro. Eu tenho peso para baixo, né? E eu vou ter a normal, né? Que é a força que a pista faz sobre o carro. Aqui, gente, vai acontecer aquela situação, que essa situação aqui é quando o carrinho estava lá embaixo, tá vendo? A normal ela fica muito grande, olha só. Peso para baixo, a normal aqui vai ser maior do que o peso, justamente porque esse carrinho ele tinha uma tendência de continuar descendo e a pista não deixou, forçando ele para cima. Isso aumentou a força normal, que é a força de contato entre o carrinho e a pista. Então, nessa situação, a normal é maior que o peso, né? E se acontecer o contrário agora? Olha, o carrinho está passando por uma elevação. Vamos analisar? Então, quais são as forças que atuam sobre ele? Eu tenho o peso, que é atuando para baixo. E a normal agora? Será que ela também vai ser maior do que o peso? Ou será que ela vai ser igual ou menor? Vamos pensar. Olha só, o carrinho ele estava subindo o morrinho e ele tinha uma tendência de continuar subindo, né? Só que a pista fez com que ele voltasse para baixo de novo. Então, devido a essa tendência dele continuar subindo, a força de contato entre o carro e a pista vai tender a diminuir, né? Assim, a normal aqui vai ser menor do que o peso, né? Se o carro tiver uma velocidade muito grande, ele até sai da pista, não é assim? Né? Então, nessa situação, quando você passa por uma elevação, a normal fica menor do que o peso. E a gente até sente isso dentro do carro, né? Dá um friozinho na barriga quando a gente passa por uma elevação desse tipo, né? Porque lá na sua barriga também os seus órgãos estão tendendo a continuar esse movimento para cima, né? Só que eles acabam tendo que voltar depois, ok? Devido à trajetória da pista. Então, isso daqui também é uma situação muito comum de aparecer nos exercícios, né? Durante uma depressão, a normal fica maior do que o peso, e durante uma elevação, a normal fica menor do que o peso. Então, é isso, pessoal. Tentem fazer agora o questionário, tá? Na sequência, e qualquer dúvida, só entrar em contato, tá? Boas atividades para vocês.